Então, irmãos, vamos lá dar sequência para o nosso estudo, nossa escola bíblica sobre a família cristã. Estou aqui ainda com a voz falhando, mas vamos tentar. Nós temos alguns textos para analisar hoje. Nosso conteúdo de hoje é longo, é extenso, talvez cheio de perguntas, de dificuldades, então vocês, a qualquer momento, podem interromper e perguntar, tá bem, irmãos? O tema de hoje é o que as escrituras dizem, ou nos dizem, né, sobre o divórcio. Nós já falamos sobre... Não é da confissão não, esse. Nós já falamos sobre Deus instituindo o casamento. Nós já falamos sobre quem deve casar, né? Um casal homem e mulher. Nós falamos sobre filhos. Nós falamos sobre a relação no lar, como deve ser, marido e mulher, pais e filhos, como deve ser essa relação de ida e de volta dos dois lados. Mas uma coisa que inevitavelmente a gente tem que lidar quando falamos sobre casamento é sobre o que as escrituras falam sobre o divórcio, tá? E aí o subtítulo do nosso estudo é como nós podemos nos prevenir desse terrível mal. Por que terrível mal? Primeiro porque está claro na escritura que o divórcio é pecado, mas não é uma coisa que Deus aprova. Pelo menos não no sentido amplo, tá? Então vamos ver alguns pontos. Não é um assunto que a gente vai conseguir vencer em uma manhã, tá bem, irmãos? Mas podemos gastar algum tempo. Eu quero começar lendo esse texto. Na verdade, esse era um texto que eu trouxe na semana passada, mas não li, que fala também sobre relacionamentos de julgo desigual. Lembra que a gente falou sobre julgo na semana passada? Julgo desigual. Esse texto fala sobre isso. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, até porque está bem pequenininho aí. Mas ele também fala sobre as questões de divórcio. Eu convido vocês a estarem atentos ao que o texto diz. Tá? 1 Coríntios, capítulo 7, de 10 a 16. Esse é um texto clássico sobre esse conteúdo. É importantíssimo que nós o tratemos com muita reverência. Tá bem? Agora que vamos adentrar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, eu quero convidar o nosso irmão Gabriel a fazer uma oração para que Deus abençoe a nossa escola bíblica. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos, Pai, neste momento de aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque isso é evidência da Tua bondade para conosco, Senhor, que revelou todas as coisas que nós precisamos saber para as nossas vidas, Senhor. Essa jornada que temos, Pai, ao aperfeiçoamento e, de certo, a vida eterna, Pai. Por isso, nós pedimos que o Senhor amplie, Senhor, o nosso entendimento, abra as nossas mentes, tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos entender, ó Pai, com santidade, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar aqui esta manhã, através da Tua santa palavra. Seja conosco, abençoe Mário e encha-o com Teu Espírito para esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver o que diz o texto a partir do versículo 10, irmãos. 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 10. Eu grifei, eu deixei, na verdade, em negrito os 2 primeiros versículos para a gente atentar bem. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Observe como ele cita os dois no vai e vem, né? Nem que a esposa deixe, nem que o marido deixe. Tá? É uma ordem, e essa ordem Paulo ainda deixa bem... ela é tão firme, irmãos, a forma como Paulo escreve, que ele deixa bem claro assim: ordeno, não eu,
Mas o Senhor, é como se ele tivesse, eu estou sendo compelido por Deus a trazer essa verdade importante para vocês, coríntios, e consequentemente para nós também. Deus ordena, não se separem, nem a mulher do seu marido, nem o marido da sua mulher. Mas, tem mais, né? Se ela se separar, se acontecer isso ainda, em última instância, não se case. Isso é uma coisa muito séria. Eu não vou tratar das consequências agora, tá? Só vou citar aqui, porque eu quero tratar isso mais na frente. Mas, em outros textos é dito que aqueles que se casam com outras, tendo se separado levianamente, quebrado uma aliança que é feita diante de Deus, que o casamento é diante de Deus, e decide se juntar com outras pessoas, a gente vai falar mais disso mais na frente, né? O recasamento, nesse sentido, eu separei e pronto. A Bíblia diz que essas pessoas estão em adultério e fazem o cônjuge também entrarem em adultério. Então isso é uma coisa muito séria, tá bem? Mas vamos tratar hoje apenas da separação, do divórcio. E Paulo continua no versículo 12. Eu tinha escolhido a partir do versículo 12 na semana passada, porque era um texto que falava muito também sobre algumas questões que tem um pouco a ver com o julgo desigual. Né? Que é o caso de alguém, de um casal casado, uma das pessoas se converteram e a outra não. Era uma coisa muito comum naqueles dias, tá, irmãos? Naqueles dias talvez fosse ainda mais difícil do que o nosso. Imagina aí o cristianismo, uma religião surgindo em ascensão. Uma religião de pessoas que naturalmente eram perseguidas por causa do nome de Cristo ali no primeiro século. Um dos membros da família se convertia ao evangelho. E o outro não queria nada. Talvez o outro fosse até alguém que odiasse o evangelho. Então Paulo escreve essas coisas para pessoas nas quais um se converte já no casamento e outro não. Parece um pouco uma questão de julgo desigual. Só que o julgo desigual, na verdade, é um julgo desigual que surge pós-casamento. Não é aquele da escolha, né? Que é um crente escolher casar com um ímpio. Tá? Então, acontece o seguinte, Paulo diz, a partir do versículo 12. Aos outros, digo eu, não Senhor. Como ele inverte agora? Estou dizendo assim, eu estou dando um conselho. Deixa eu já pontuar isso aqui. Algumas pessoas pensam, tá vendo aqui é um conselho de Paulo, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver, irmãos. Continua sendo uma palavra inspirada por Deus. Paulo está falando, isso é um conselho que Paulo está dando, e ele é verdadeiro porque é inspirado por Deus, tá? Só que o que ele fez no outro foi colocar um peso maior. Uma norma maior, uma coisa normativa, tá? Então Paulo diz, aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, alguém estiver casado com uma mulher não crente, irmão, se é um irmão, é alguém crente, casado com a não crente. E esta concorda em morar com ele, observe. É uma pessoa que não se opõe à fé dele, tá? Concorda em permanecer com ele nesse estado, né, agora novo dele de conversão. Não se divorcie dela, ou seja, permaneça. Entende? Alguma pessoa poderia dizer, ela não quis se converter comigo, então vamos me separar. Não, não é bem assim não. Se ela concorda, se ela não está sendo um empecilho para a sua fé, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Então a mesma coisa, tá? Paulo citou o caso da mulher e do homem casado com não crentes. De pessoas que concordam, que decidem viver pacificamente, mesmo diante da fé do outro. E Paulo traz um princípio interessante, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Tá bem? Então, se você se converteu, acredito que aqui não tem nenhum caso desses, né? E seu cônjuge não é crente, e ele concorda, não vê problema, não lhe traz empecilho à sua fé, que conviva com ele, porque assim você santifica, não é? Veja que Paulo ele não aprovou aqui o julgo desigual, tá, irmãos? O julgo desigual ele não aprovou alguém que é crente buscar alguém que não é para se casar.
Ele está falando de um casamento já prévio, que já existe. Então, que não separe, pelo contrário. O bom proceder, ou a sua boa vida cristã pode ser um testemunho para essa pessoa e ela se converter. Né? Você santificá-la pelo bom testemunho. Tá bem? E ele diz, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, aqueles que têm filhos e são crentes, obviamente, né? Eles criam os filhos no caminho do Senhor. Como filhos que em um determinado momento professarão a fé. Tá? A vida de alguém que nasce na casa de um servo de Deus certamente é diferente da que não nasce. Ele continua, versículo 15. Mas, e aqui está uma questão muito importante para nós. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Entenderam? Então ele junta agora os dois casos em um só. Tanto a mulher crente casada com o não crente, ou o homem crente casado com a mulher não crente, caso esse cônjuge descrente não concordar com a sua fé, quiser se separar, então você tem o aval, tá? O aval para viver em paz. Não está sujeito a essa servidão, porque esse casamento seria uma servidão. Veja, isso apenas no caso em que os não crentes não concordarem com a fé, não concordarem em viver com o cônjuge. Alguém pode perguntar, mas tem casos de pessoas que concordam, mas que criam um empecilho para a fé. O não crente ele concorda em conviver com o crente, mas sempre que tem culto, que tem uma coisa, ele é uma pedra de tropeço, um empecilho, alguém que gera rixas por causa da fé. Em outras palavras, irmãos, o que você está dizendo é que essa pessoa não concorda em conviver. Ela não aceitou a fé. Vocês entendem isso? Então, essas pessoas não ficam sujeitas à servidão. Nem o irmão, nem a irmã, nesse caso. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, então Paulo pergunta, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, observe o caso estrito, onde o divórcio, a separação, é algo aceitável. Nesse caso restrito. Tá bem, irmãos? Tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida? Pode perguntar. Pergunta coisa muito difícil, não, que é difícil aqui, viu? No caso do jogo desigual, é tido como um pecado ou uma orientação de Paulo? É um pecado, na Bíblia é um pecado, não é uma orientação não, é um pecado, tá? Luz não se misturam com trevas, e esse princípio nem é do Novo Testamento, é desde o Antigo Testamento, né? Que a gente citou lá, né? Deus dizendo, não se misture com outros povos, outras coisas, tá? Todo pecado, Deus perdoa. Agora, Mário, quanto ao pecado quanto ao jogo desigual pós-casamento, ele teria as consequências de pecado, mas não seria um pecado para o irmão que já estava casado. Isso, né? Não, de modo algum não seria um pecado, tá? Essa é a diferença. O irmão que já estava casado, que é esse caso aqui do texto, né? E um dos membros, isso normalmente é um caso comum, né? É um dos casos mais comuns, porque muitas pessoas adultas, já casadas, uma parte, um cônjuge, que se converte ao cristianismo, né? E o chamado é para que essa pessoa conviva bem e o convívio no lar santifique o cônjuge. Tá? Então não é um jogo desigual no sentido que no casamento estão com pesos diferentes, vivendo em padrões diferentes. Mas não é um jogo desigual no sentido de pecado e desobediência a Deus, porque aquele casamento foi contraído antes da conversão. E outra coisa, o casamento, irmãos, não foi instituído para crentes, tá? O casamento foi instituído para qualquer pessoa, homem e mulher, tá? Para homem e mulher, certo? A gente até fala de esferas de soberania, né? O Abraham Kuyper fala muito sobre isso, falava sobre esferas de soberania, né? O Estado tem uma esfera de soberania, a igreja tem outra, a família tem outra. A família não é instituída dentro da igreja, nem dentro do Estado. A família é uma instituição divina que acontece lá em Gênesis ainda. O Estado não existiu, a igreja menos ainda. Tá? Assim como a arte, ela tem uma esfera de soberania própria. A arte ela não pertence à política.
como alguns querem dizer hoje, só é arte se tiver um movimento político. Nada a ver isso. Arte é arte. Então são esferas de soberanias diferentes. Tá bem? Então, o casamento não é só para crentes. O casamento é para qualquer um, homem e mulher, que deseja se casar. Tá? Agora, o casamento foi instituído por Deus? Sim. É porque a gente sempre pensa isso, né? Se foi instituído por Deus, é dentro da igreja, né? Nem sempre, tá, irmãos? Pode falar. E se a conversão ocorrer posteriormente? Como assim? Exemplo, uma mulher cristã se casa com um homem que não é cristão. Aí esse homem se converte. Ainda continua sendo pecado? Foi um pecado, né? Deixa de ser, porque não é mais o julgo desigual. Mas foi um pecado de desobediência. Acontece muito, mas não é o padrão, não é o que é para acontecer, né? Contudo, uma vez que a pessoa tem um entendimento disso, a pessoa se arrepende, né? Glorifica a Deus pela bênção de ter sido um instrumento de conversão, né? Entende? Mas assim, conscientemente, um cristão, alguém que está em comunhão com Deus, vivendo o evangelho, buscando verdadeiramente, ele não pode procurar uma pessoa, né, externa. Tá bem? Eu posso dar o exemplo da nossa casa, né? Onde primeiro a converter-se lá foi meu irmão, seguido de mim, da minha mãe. E meu pai foi o último a se converter, né? Pelo convívio também, claro, palavra de Deus soberana. Mas hoje, nossa família, podemos dizer, é uma família de crentes, né? Nossa família é nosso lar. Isso é uma grande bênção, tá? Deus mostrando o seu amor onde a gente ninguém merecia. Tá bem? Mais alguma pergunta? Então podemos seguir. Bem, uma das perguntas é como podemos nos prevenir do pecado do divórcio. Se isso é um pecado, a gente deve vigiar, né? A gente falou sobre vigiar na semana passada, sobretudo. Uma das áreas que devemos vigiar, das que mais devemos vigiar, é o casamento. E a gente deve sempre vigiar observando esse princípio. O que as escrituras nos dizem? Não é? O casamento, irmãos, ao contrário do que nossa cultura atual tem dito e tem ensinado, o casamento não é algo fugaz. Tá? O casamento não foi feito para terminar. O casamento foi feito para o casal seguir até o fim, até a morte. Só que a nossa geração, mais do que todas as outras, tem vivido dias muito fugazes em tudo. Tudo é fugaz, tudo é efêmero, tudo é sem valor. Assim como a amizade a gente cria num dia e na outra, tchau, vai-te embora, não quero mais nada, porque você não tem nada para me oferecer. O emprego, um filho, até filho, né? Tem gente que joga fora, despeja, aborta. Tudo é fugaz na nossa geração. Mas o casamento não é. Apesar de vivermos em tempos de trevas, irmãos, as trevas da nossa geração são tão terríveis que elas são quase imperceptíveis. Elas vão se infiltrando por meio de ideologias. Elas se infiltram em nosso meio por meio de crenças, de uma forma muito natural. E daqui a pouco a gente está vivendo no meio delas sem saber. Vou dar um exemplo disso. Acho que nunca foi tão comum aos crentes o contexto de fornicação. A gente vai falar disso mais na frente também, tem a ver. Ou seja, relações sexuais antes do casamento. Nunca foi tão comum em nossos dias. Como os nossos dias, né? Isso é um pecado, tá? Um pecado grave, certo? Por quê? Porque, primeiro, a cobiça, né? Os desejos da carne. Segundo, porque a gente vive em meio a uma cultura onde isso é comum e é incentivado. Você tem que experimentar mesmo. E se você casar e não gostar? Não é assim que dizem? Irmãos, isso é impiedade pura. Nosso Deus nos chamou para pureza e para santidade. Mais uma vez eu digo, todo pecado com arrependimento Deus perdoa. Mas nós devemos ter a consciência santa disso. Então, tudo é muito fugaz, tudo é muito experimente. Se você gostar, fique. Se não gostar, largue. Se gostar por um tempo, fique por um tempo. Depois que diz que não gosta mais, largue e vai embora. Tudo é fugaz. Não é assim no reino de Deus. E a gente não foi chamado para viver assim. Nós somos chamados para a pureza e para a santidade.
Isso é fácil, irmãos, pureza e santidade? Não. Porque nossa carne se atrai pelo pecado, pelas coisas do mundo. E nós o tempo todo devemos vigiar. Tá bem? Vejamos o que Jesus diz. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus está respondendo à pergunta sobre o divórcio dos fariseus. Vocês nunca ouviram isso? Vocês esqueceram do que o Criador disse? Quem foi que disse que ambos seriam uma só carne? Deus, o Pai, o Criador. Como pode vocês esquecerem disso? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Qual a conclusão de Jesus? Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. O casamento torna dois pecadores uma só carne. E é muito interessante como isso acontece, né? Porque fisicamente ainda são dois. Mentalmente ainda desejam por vezes coisas distintas. Mas espiritualmente Deus os fez uma só carne. É tão verdadeira essa expressão que na instituição do casamento, literalmente, a varoa, Eva, a esposa, foi tomada da costela, da carne de Adão, fisicamente, para fazer dos dois uma só. Isso é uma verdade que o mundo rejeita. A fugacidade do mundo, a impiedade de dias de trevas rejeitam. Uma só carne. Hoje as pessoas querem não só um casal, mas um trisal, um poliamor, uma maluquice. Na verdade, poliamor não. A Bíblia, Paulo chama isso de paixões infames. Não é? Reprovável diante de Deus. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. Os planos de Deus para nós, a perfeição do que Deus faz para nós, são sempre coisas contínuas, perenes. Deus nunca tem plano para nós fugazes. Pessoas, se Deus fizesse uma aliança conosco, eu vou lhe dar um pouquinho de céu, só um dia de céu. 2 dias. Quando eu me cansar, eu chuto você para lá. E olha que Deus tem motivo para nos chutar, né? O tempo todo. Se tem alguém que tem motivo para nos botar para fora da sua aliança, é Deus. E o Senhor faz a aliança com o homem, e o espelho dessa aliança com Deus é o casamento. Como pode nós, cristãos, tratarmos o casamento como o mundo trata? Sem olhar a santidade, a ética do Deus Todo-Poderoso que cria coisas perenes, eternas. É nesse padrão que devemos viver. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Difícil, irmãos. É difícil, porque esses dois que Deus juntou são dois pecadores. Portanto, como nós podemos viver com essa consciência? E se você não casou ainda, saiba disso. Casamento é para sempre, viu? Você que tá doido para casar, meu Henrique. É pro resto da vida, viu? É daqui pro final do ano? Já tá no final do ano, já. No final do ano da faculdade dela? Depois ela vai ver o vídeo, viu? Depois ela vai assistir o vídeo e não dá pra ela. Então, irmãos, casamento não é uma coisa fugaz. Se você pensa no casamento como uma coisa que eu vou procurar quem vai me fazer feliz todos os dias, e se der errado eu vou embora, não case, nem procure. Casamento é para sempre. É coisa séria. O casamento é o espelho do relacionamento que Deus tem conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Então a gente entra nessa verdade importante. No casamento tem conflitos, e não são poucos. São muitos e diários, tá? No casamento tem muitos conflitos. Então como nós, cristãos, devemos lidar com esses conflitos? Quais princípios a gente deve carregar para viver com esses conflitos, né? Ainda mais eu penso lá em casa, né? Que o agitado sou eu, Raquel é bem calminha, né? Coitada, ela sofre, né? Ela deve lidar. Todos nós lidamos, irmãos, com esses conflitos e devemos praticar esses princípios. Paulo não está falando aqui sobre casamento nesse texto, mas
Esses princípios podem ser aplicados ao casamento, a amizades, ao trabalho, à família, a tudo. Olha o que Paulo diz no texto, que é um dos mais bonitos da Escritura. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é isso. Observe que eu coloquei em negrito as partes boas, aí grifado as partes boas, e em itálico as coisas que não pertencem à qualidade do amor. A Escritura nos diz que o amor é o vínculo perfeito, é o vínculo da perfeição. O amor procede de Deus, portanto só podem vir coisas boas do amor. Observe, paciência e bondade. Eita, coisas difíceis de exercer. Isso que é engraçado, irmãos. Boa parte das vezes que a gente é menos paciente, menos bondoso, é com a pessoa que a gente decidiu viver a vida inteira. Que nós firmamos uma aliança eterna. Isso é muito triste. É triste porque a gente acha que a gente tem o direito de destratar, né, tratar mal a pessoa que nós, por mensagem, por tudo, a gente bota coraçãozinho, né, diz amar, eu te amo mais que tudo, né? Isso é muito triste porque isso reflete a profunda ignorância, o profundo pecado, vaidade, orgulho do nosso coração. Nós somos chamados para viver o amor nesse padrão. Esse aqui é para tudo, tá? Muito mais para o casamento, não é? Que a pessoa com que nós fizemos, Deus nos fez uma só carne. Paciência e bondade. O amor, ele tem que ser firmado na verdade e se alegrar na verdade. Tudo que é oposto a isso está errado, está em desacordo do que é amar. Está fora do que Deus nos ensina, do que Deus requer de nós. O amor não arde em ciúmes. O amor não é para ser assim, possessivo, maligno, doente. Isso não provém do amor. Ah, não, mas se é meu, eu tenho que cuidar. É uma prova, não é prova de nada. É prova de que nem tem bondade, nem tem verdade. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece nem é orgulhoso. No casamento, esse talvez seja os piores, junto com os ciúmes, os piores elementos que podem entrar no casamento. Vaidade e orgulho. Sabe o que é que você quer dizer, irmãos? Vaidade e orgulho no casamento? Significa dizer que não há renúncia. Vaidade e orgulho é colocar meus interesses em primeiro lugar. Vaidade e orgulho significa nunca reconhecer o erro. Vaidade e orgulho significa dizer, eu sou perfeito e você não é. Eu mereço mais do que você. Eu. É eu em primeiro lugar e você com o resto. Vaidade e orgulho não são o padrão do que Deus chama de amor. Vaidade, orgulho e ciúmes não encontram morada onde Deus ensina amor. Vocês conseguem perceber isso? Num casamento, a gente lida com dois que foram feitos um. Quando eu fui feito um com minha esposa, pelo vínculo do casamento, não é? E daqui a 17 dias, não é? Fecharam 10 anos de casado, de rombo, né? 10. A gente não foi feito um na mente. A minha mente continua sendo a minha mente pecadora, a dela, que também é pecadora, continua sendo a dela. A minha carne física, no sentido físico, continua sendo o meu, e a dela continua a dela. Isso significa dizer que em muitas situações, quando nós dois, porque uma só carne agora, né,
foram colocados diante de um dilema. Eu quis um jeito, ela quis do outro. E tem 10 anos. Se Deus permitir mais 10, a gente ainda vai passar por isso incontáveis vezes. E se mais 10, e quantos anos forem permitidos, a gente ainda vai ser colocado diariamente em dilemas, dos pequenos aos grandes, onde eu penso de um jeito, ela pensa em outro. E aí a gente tem 2 caminhos para lidar com isso. Ou o caminho da vaidade, do orgulho, que estão fora do amor, ou o caminho do amor. O caminho do amor é paciência e bondade. E paciência e bondade está implícito dentro de si a palavra renúncia. Essa palavrinha é fundamental para um casamento. Para um casamento permanecer. Não é? Então, o amor, não precisa dizer, ele não se conduz de forma inconveniente. Se a gente apertar essa palavra, espremer, a palavra inconveniente, cai uma tonelada de palavras. Inconveniente dentro do casamento pode ser maldade, rixa, desordem, arrogância, própria vaidade, orgulho e ciúme está aí dentro, infidelidade está aí dentro, torpeza, vergonha. A palavra inconveniente traz consigo muitas coisas que não representam o que é amor. O amor de Deus é puro. O amor que Deus quer para o casamento é puro e ele pode restaurar até onde há grande inconveniência. O amor de Deus, ele não é assim, os meus interesses primeiro. Eu faço, eu quero desse jeito. O amor que Deus quer para o casamento, ele inverte. Isso é muito difícil, mas ele inverte. Ele diz, o que você quer? Como podemos preservar e cultivar um amor, um vínculo para a glória de Deus, onde o eu não está em primeiro lugar, nem o você, mas Cristo reina em nossa casa, em nossa vida. Então o amor, ele não busca os seus interesses. A gente é tentado. Nós queremos os nossos interesses. Eu quero o meu interesse todo dia. Eu tenho uma lista de coisas na minha mente que para mim é muito melhor de fazer. E se eu buscar esses interesses, eu vou estar agindo de forma inconveniente. Agora, essas 2 expressões também são muito importantes para o amor. A irritação, a ira, a raiva. Isso no casamento é terrível. E o ressentimento. O ressentimento, ele traz raízes muito terríveis para o casamento. O ressentimento, ele é uma bola de neve. Porque às vezes a gente se ressente de uma coisa por causa de uma prática inconveniente, por causa de uma prática orgulhosa, por causa de um ciúme. E não há perdão. E essa coisa cria uma ferida. E quando vem outra irritação, por falta de buscar os interesses em comuns, por falta de amor, por causa do ciúme, da vaidade, do orgulho, essa ferida vai aumentando. E aumentando. E chega uma hora que essa ferida ela pode ficar muito grande. Vira um câncer. E é difícil tratar desse mal. O ressentimento, ele é terrível. O ressentimento, ele existe porque há pecado. Nós devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. O amor, ele não pode se alegrar com injustiça. A injustiça é tudo aquilo que é quebra da lei de Deus. Onde há quebra da lei de Deus, não pode haver alegria. Se houver alegria na injustiça, não é amor. É vaidade, é profanação, é mentira, é pecado, é injustiça. O amor, ele se alegra com a verdade. Observe o que está escrito. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E você deve lembrar que o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. E no momento que pecadores dizem sim,
nós somos colocados diante de uma incontáveis situações que nos levam a buscar o amor. Ou ao buscar o amor, ou a injustiça. Ou amor, ou ódio. E se nós tomarmos a decisão por causa da glória de Deus, da bondade de Deus, do seu amor, o amor que de fato é tudo isso, o amor de Deus que é perfeito, que carrega o sofrimento sacrificial, que nos leva a crer, um amor que tudo espera, que tudo suporta. Se de fato buscarmos esse amor, tudo pode ser consertado. Porque o amor de Deus, o amor é o vínculo da perfeição e pode curar a ferida mais profunda que existe. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É lindo, mas viver é difícil. E como nós podemos viver isso aí? Tão somente pela graça de Deus, pela fé. Mas é possível. É possível. E as Escrituras não nos deixam, não é mentirosa, não mente, nem nos deixa mentir. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E todo aquele que é casado ou que deseja casar deve conscientemente saber que haverão muitas situações onde seremos tentados ao ciúme, à vaidade, ao orgulho, à inconveniência, a me colocar em primeiro lugar, a me irritar, a me ressentir, a agir de forma injusta. Só que o servo de Deus, ele inevitavelmente é chamado pela verdade das Escrituras a amar. Porque Cristo nos amou primeiro. A gente foi chamado para viver assim, irmãos. Tá claro? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa passagem? Deixa eu ver a hora. A hora está avançando. Eu vou ler só esses textos. Aí depois, na semana que vem, porque já vai dar meio-dia, a gente entra no próximo tópico. Tá bem? Outras aplicações dentro desse contexto. 2 do apóstolo Paulo, 2 do sábio Salomão. É dito, fiquem irados e não pequem. A ira, ela vem. A gente não pode ceder à tentação de pecar. Ou irei-vos, mas não pequeis. E aqui esse princípio é muito importante para o casamento, do que o apóstolo diz: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, isso aqui é o que nos leva ao ressentimento. A ira que nos leva ao ressentimento é aquela que não é tratada de imediato. Então não deixem que o sol se ponha sobre ele de vocês. Ou seja, não durmam irados. Façam as pazes. A gente tem a tentação de não fazer as pazes. A gente, por causa do orgulho e da vaidade, a gente não quer quebrar o nosso ego. E se você não é casado ainda, você também não vai querer. Mas saiba de imediato que para viver para a glória de Deus, nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a ira nossa. Isso aqui não é só para o casamento, vale para tudo, tá, irmãos? Como o nosso estudo é sobre a família cristã, a aplicação é no casamento. Mas isso vale para amizades, isso vale para o nosso relacionamento com nossos familiares, pais, irmãos, amigos, tá? Vale para tudo. No mesmo texto, um pouquinho depois, Paulo diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Bondade, paciência, que ele já tinha dito lá em Coríntios. Uns para com os outros, perdoando uns aos outros, ou seja, exercite o perdão. Eu nem estou dizendo aqui, exercite o arrependimento. Ele está dizendo, exercite o perdão, porque os outros vão falhar com você. O seu cônjuge vai falhar com você. E você inevitavelmente vai falhar com ele. Mas exercite o perdão, perdoe uns aos outros. Por quê? Porque como também Deus em Cristo perdoou vocês, Jesus nos perdoou. E esse é o motivo pelo qual nós devemos igualmente perdoar. Outros princípios que nos ajudam a viver um casamento para a glória de Deus é: a resposta branda desvia o furor. Como a gente é tentado a responder de forma arrogante, agressiva. O tempo todo a gente é tentado a soltar piadinhas.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A resposta que se tem de uma palavra dura, arrogante, é a ira do outro lado. E o ressentimento. E essa bola de neve terrível. Se a gente exercitar bem esses pontos, poderemos viver não só um casamento, mas relacionamentos sólidos para a glória de Deus. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. O sábio é aquele que consegue, mesmo em momentos de ira, pensar nas consequências do que diz, para fortalecimento do relacionamento e a glória de Deus. Tá bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já deu o nosso tempo. Então acho que podemos nos colocar de pé, né? Encerrar com oração. Vou pedir para nossa irmã Yasmin fazer essa oração. Amém. Que nós vamos pensar, Senhor, antes de falar, pensar antes de agir, para que nós possamos refletir, Senhor, a Tua glória, para que nós possamos refletir o Teu Evangelho, para que nós mostremos verdadeira transformação, Senhor, porque a árvore boa, ela produz bons frutos. Verdade. Nos ensina a nos parecer contigo e a caminhar junto a Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te peço que abençoe o restante do nosso dia e nos conduza, Senhor, conduza os nossos pensamentos para tudo que é puro, amável, de boa índole. Em nome de Jesus, eu te oro, te peço, te agradeço. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.